Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Boa tarde, Sardenberg, para você, para Cássia, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera, o presidente Bolsonaro ontem reagiu com gritos, com destempero. Enfim, estava visivelmente transtornado por causa da decisão do Supremo Tribunal Federal, da segunda turma, de restabelecer a cassação do deputado Franceschini e tornando também inelegível, né? E o Bolsonaro, enfim, reagiu aos gritos, Vera, foi uma coisa, ele já falou essas coisas, mas ontem ele falou de um modo assim, de modo a provocar, né? Exato, Sardenberg, é duro a gente ter de categorizar, né, o grau de destempero do presidente da República nas suas manifestações, mas essa de ontem está num nível daquelas que ele proferiu no 7 de setembro do ano passado, certo, pelas quais teve de se retratar logo em seguida naquela carta enviada ao ministro Alexandre de Moraes. Então o presidente ele tem esses fluxos, né, de ação, ele vai a um limite de ameaça às instituições, de teste de estresse das instituições e quando confrontado ele finge que recua para em seguida de novo escalar. E foi o que aconteceu ontem, ele ficou visivelmente contrariado, na verdade no jargão popular a gente pode dizer que o presidente vestiu a carapuça, porque ele tomou a decisão da segunda turma do STF como uma decisão que vai atingi-lo em algum momento. Ele chegou a verbalizar isso. Exato. Ele disse, quer dizer que não pode mais proferir fake news? Quem é que diz o que é fake news? O que ele disse não é fake news porque é algo que eu digo toda hora, que as eleições de 2018 tiveram fraude. Então ele diz, de fato, sem nunca apresentar prova, ele está sendo alvo de um inquérito em razão justamente disso, e a grande indignação e o grande nervosismo do Bolsonaro e de seus aliados com essa decisão é porque ela é uma decisão que está sendo usada como jurisprudência pela Justiça Eleitoral e será usada dessa maneira nas eleições desse ano. Então é isso que o presidente não quer. Eu falei aqui da coincidência de datas, o ministro Alexandre de Moraes falou da importância dessa jurisprudência no dia seguinte, o ministro Cássio Nunes Marques concedeu uma liminar sustando a cassação do deputado Franceschini. Daí porque o presidente está tão interessado nisso e tão nervoso com o fato de que os ministros do Supremo fecharam um cerco em proteção a essa jurisprudência. Foi isso que foi feito. Foi 3-2 na turma, mas poderia ter sido 9-2 no plenário do Supremo, porque é uma decisão quase consensual da Corte de fazer valer essa jurisprudência para blindar o processo eleitoral dos ataques do presidente e dos seus apoiadores. E aí, nessa solenidade de ontem, ele foi além. Ele misturou esse assunto com o fato que ele também sempre ressalta de ser ele o chefe das Forças Armadas. E aí diz que não vai ficar inerte, que as Forças Armadas não podem ficar inertes e que ele não vai assistir a esse tipo de coisa que ele não nomeia o quê? Calado, que não vai aceitar quieto. Então, é um suceder de ameaças, um suceder de insinuações de que pode haver alguma quebra de institucionalidade, alguma ruptura do processo democrático, e está evidente, Sardenberg, para todos nós, que a gente vai ver cenas como essa de ontem, em maior ou menor grau de apoplexia, daqui até as eleições, e principalmente que a gente vai viver um tumulto muito grande no Brasil, tumulto que pode resvalar para ações físicas, como tentativa de invasão de prédios públicos e outras, principalmente entre o primeiro turno das eleições e a posse do futuro presidente da República, principalmente caso Bolsonaro não vença as eleições, como mostram as pesquisas. Tá. E aí, o que é possível fazer, né, num caso como esse?
O que eu ia perguntar, Vera, é sobre o seguinte: você falou que o presidente está sendo alvo de inquérito por dizer essas mesmas coisas que o deputado Franceschini diz. Aliás, o presidente disse ontem, né? Quer dizer, eu falo isso mesmo, ele falou que eu falo e tal, tal, tal. O inquérito, o deputado Franceschini andou depressa, né? Já está cassado e inelegível. E o inquérito das fake news que envolve o presidente, em que pé está? Pois é, o inquérito do Franceschini andou meio depressa, porque isso foi nas eleições de 18 e ele só foi cassado em outubro do ano passado. O que a Justiça Eleitoral quer fazer é que ande mais depressa. Quer fazer com que ações como a que o deputado cometeu no dia do pleito de 2018 sejam punidas ainda no decorrer da campanha com a cassação dos registros das candidaturas. O inquérito das fake news e esse outro do Bolsonaro, porque são dois, existe um inquérito geral das fake news que envolve vários influenciadores bolsonaristas, os filhos do presidente, ele em alguma medida, mas tem um inquérito específico em relação a ele por ter vazado outro inquérito sigiloso naquela live. E esse inquérito, ele andou razoavelmente rápido até a polícia fazer uma constatação de que o presidente, sim, incorreu em crime de responsabilidade ao divulgar informações sigilosas de um inquérito numa live. Mas o que aconteceu? Chegou na Procuradoria-Geral da República e parou. O Augusto Aras não vê crime naquela manifestação do presidente. Então está num certo impasse. Assim como outros inquéritos envolvendo o presidente, em que a manifestação do Augusto Aras tem sido sempre de que não existe o cometimento de crime em ações similares cometidas pelo Bolsonaro. No caso da eleição, quando ele tiver o seu registro de candidato, né, porque isso só acontece depois de convenção partidária, ele vai passar a ser tratado no TSE. E se ele repetir esse tipo de coisa, aí a intenção do TSE é usar a jurisprudência do caso Franceschini para punições ainda no decorrer da campanha. E aí a gente pode prever chuvas e trovoadas, porque a reação dele vai ser dessa para pior. Tá certo. Certo não, tá tudo errado. Bem né? errado. Super. Vera, deixa eu te perguntar uma coisa que muitas pessoas me perguntam e tal. Você acha que o Bolsonaro tem uma estratégia de caso pensado, com fases, etc., ou ele explode de repente nessa situação? Eu acho que ele tem uma estratégia, não é explosão natural, não. Isso tudo é método, o Sardenberg, porque ele está plantando desde mesmo antes dele assumir a presidência um clima de que existe fraude nas eleições brasileiras. Ele chega a dizer que ele deveria ter ganhado no primeiro turno e que tiraram essa eleição dele do primeiro turno. Isso parece que não, mas é como aquele ditado da água mole em pedra dura, porque as pesquisas mostram que está crescendo o número de pessoas que, mesmo sem nenhuma evidência, passam a acreditar, dada a insistência, que há alguma fraude possível no sistema eleitoral brasileiro. Ele fala aos seus convertidos, mas ele acaba ampliando um pouco o rol dos que acreditam nessas teorias da conspiração, assim como aconteceu com as vacinas. Então, estudos sobre a extrema-direita e essa alt-right no mundo mostram que essa insistência em temas distópicos, nesses temas mentirosos, nesses temas negacionistas, acaba, de alguma maneira, ampliando o número de pessoas que acreditam nisso e que se radicalizam sem perceber. Esse é o problema. A pessoa está caindo num discurso de radicalização e polarização política sem perceber que está se radicalizando e passa a não ouvir o contraditório. É por tudo isso que o processo democrático vai sendo corroído. E o Bolsonaro pode não ser o mentor de uma estratégia como essa, mas todo o aparato que cerca a comunicação do presidente, desde antes da eleição, parece muito tosco e muito simples, mas é sofisticado nessa engrenagem que importa do exterior, de como chegar a corações e mentes por meio de desinformação, de discurso de ódio, de fake news. Então, isso é muito deletério para o nosso debate público e para o processo democrático. Exatamente. É exatamente o que fez nos Estados Unidos o Donald Trump e continua fazendo. Exato. Continua dizendo que a eleição foi forte. fraudada. E continua tendo uma participação muito grande, enfim, um apoio muito grande entre os republicanos, inclusive no Congresso americano, né?
Exato. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês. Até amanhã, Vera.